Ser cristã e neurodivergente é uma experiência muito específica e eu demorei bastante tempo para entender que o problema em si não estava na minha fé, mas sim na expectativa que as pessoas colocavam sobre ela. Eu gravo conteúdo cristão para a internet há mais ou menos uns 4 anos, então eu já vi de tudo. E teve uma época em que as pessoas passaram a gravar muito disso de rotinas cristãs. E eu particularmente eu gosto de ver isso, sabe? Aí a gente entra no ponto de internet e que internet a gente tem as vidas perfeitas, a gente tem as pessoas perfeitas, tudo perfeito, a vida espiritual perfeita, o líder perfeito, tudo perfeito demais. Porque é assim na internet, ninguém vai ficar mostrando as falhas, as dificuldades que passa na vida, né? A gente quer mostrar sempre a parte mais bonita, a parte mais legal, a parte mais interessante. E nisso de ver rotinas perfeitas, cristãos perfeitos e uma grande expectativa das pessoas em relação a nós cristãos, eu fui começando a olhar para essas coisas, a olhar para mim e para minha vida espiritual na época e me comparar. Sempre tive uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia, de conseguir ler a Bíblia. Não só a Bíblia, mas livros, enfim, mesmo que eu sempre fui muito apaixonada por leitura, que eu sempre tive esse hiperfoco, foi um hiperfoco que eu tive desde pequena. E mesmo que eu gostasse muito de leitura, eu sempre tive uma dificuldade enorme de ler, o que é um pouco contraditório. Essa minha dificuldade vem do meu déficit de atenção, que eu não consigo manter a atenção em alguma coisa por muito tempo. Eu fiz um teste, né, uma avaliação, enfim, que foi quando eu tive meu diagnóstico de autismo. A médica falou que de fato eu consigo manter ali a minha atenção 100% em alguma coisa, 100% em alguma coisa, por alguns minutos, e depois disso eu já me disperso. Minha memória também não é boa, então eu vou chegar no final do capítulo, final do parágrafo, enfim, e não vou lembrar o que eu li. Tinha acabado de ler, eu não vou lembrar, minha memória é bem curta. Eu também sou bastante impulsiva, graças ao TDAH. Então, eu vou começar a ler e aí vai chegar momentos que eu vou querer adivinhar o que vai ser dito em seguida, sem nem ler, e aí eu começo a pensar em outras coisas, em outras possibilidades. Eu esqueço o que eu tava lendo. Isso já aconteceu bastante. Lendo a Bíblia, inclusive. Assim, é bem chato, na verdade, porque é algo que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer isso por muito tempo. Eu não consigo fazer isso direito, porque eu tenho um transtorno de neurodesenvolvimento, um transtorno de aprendizagem. Então, vai ser mais difícil. Quando eu reparei nisso, percebia que eu não conseguia fazer as coisas direito, do jeito que era ensinado, que era mostrado, né? De ter bastante isso de ler e ler, tipo, vários capítulos por várias horas seguidas. E eu comecei a ver que eu não conseguia, que custava ler um capítulo direito e que eu não conseguia ficar horas seguidas lendo. Eu comecei a me comparar, eu comecei a comparar a minha vida com a vida de outras pessoas espiritualmente. E aí a gente entra em vários outros tópicos desse cristão ideal e a realidade de uma pessoa, de uma vida neurodivergente, de uma pessoa que é autista e é cristã ao mesmo tempo. Entrando nisso de ser autista e ser cristão, eu falei um pouquinho da questão de ser uma pessoa neurodivergente pra parte puxado do TDAH, mas puxando agora pro lado autista da coisa, uma das coisas que mais eu sinto, assim, as questões das crises, mas o peso, a culpa de estar tendo uma crise na igreja, por exemplo. As crises no autismo são crises sensoriais. Tem dois tipos de crise no espectro, que é o shutdown e o meltdown. O shutdown, ele é um desligamento, é quando o seu sistema nervoso ele desliga porque ele recebe excesso de estímulo. E que tipo de estímulos são esses? Eu fiz uma listinha para eu não me perder. Eu fiz questão de anotar isso para falar no vídeo.
Pegando um pouco desses pontos e levando para o mundo, por exemplo, o ambiente da igreja, ruídos altos e sons agudos, luzes fortes, piscantes, ambiente barulhento. Eu acho que é autoexplicativo, querendo ou não. É um lugar que tem bastante estímulo em todos os sentidos. Tendo esse tanto de estímulo, nosso cérebro processa tudo e processa numa intensidade muito mais forte. E a gente acaba tendo as crises. Tem também a questão de anedonia, uma redução da nossa capacidade de sentir prazer fazendo alguma coisa que a gente gostava. Então a gente para de gostar de fazer alguma coisa que a gente já gostava de fazer muito. Tem não só no autismo, tem a depressão também. Só que diferente da depressão, né, no autismo, essa anedonia, ela tá ligada bastante com a questão do masking, do mascaramento, do fingir ser uma pessoa normal. E o burnout autista, a gente acaba fingindo demais. Por muito tempo, a gente acaba tendo muitas crises durante bastante tempo. Isso leva a gente a um nível de exaustão física, mental, emocional enorme. E aí a gente entra num burnout e aí a gente acaba não sentindo prazer em fazer as coisas que a gente gostava antes. Então você vai parando de gostar de ler a Bíblia. Coisas básicas, ir pra igreja, conversar com algum amigo. Essas coisas vão perdendo um pouco do sentido e a gente não vai querendo fazer nada. Porque a gente já tá em um nível de cansaço enorme que qualquer coisa, tipo assim, a gota d'água, a gente simplesmente não vai aguentar. Então é muito complicado. Um outro termo que existe, que é a questão da alexitimia, que é a nossa incapacidade de nomear e identificar sentimentos, emoções e tudo mais. A gente não sabe o que a gente sente, a gente não consegue dar nome e nem expressar o que a gente sente. As pessoas interpretam às vezes como frieza também. Tanto as pessoas da igreja, os irmãos, quanto a gente em relação a Deus. Tipo, nossa, eu posso até estar sentindo alguma coisa, mas eu não estou conseguindo colocar isso pra fora. Eu não estou conseguindo expressar pra Deus. Então tem algo de errado comigo. Porque eu não consigo fazer que nem as outras pessoas estão conseguindo fazer. O que eu mais via era que se você não fosse a personificação de um cristão perfeito, a sua fé era fraca e você não era um cristão bom o suficiente. Então, por mais que eu amasse a Deus, eu sempre sentia que eu estava falhando com Ele e também falhando como cristã. Porque eu não estava seguindo aquele padrão e não estava sendo que nem as outras pessoas. Eu me sentia extremamente diferente, extremamente uma peça do quebra-cabeça que não se encaixa. E Deus, ele não me cobrava, nunca me cobrou para ser igual às outras pessoas, igual aos outros cristãos. Só que eu sentia que ele me cobrava, porque foi assim que eu aprendi. E quando eu falo de ser igual aos outros cristãos, não é em questão de santidade, né? Aquele negócio de procurar ser santo e mais parecido com Jesus todos os dias. Tá mais na parte de se relacionar com Deus. Porque eu via e eu sentia que eu tinha que me relacionar com Deus da mesma forma que as outras pessoas se relacionavam com Ele. Sendo que eu não sou igual às outras pessoas. Nós, neurodivergentes, não somos iguais às pessoas neurotípicas. Então não adianta a gente tentar se relacionar com Deus que nem os cristãos neurotípicos se relacionam, porque não vai dar certo. E aí foi o que aconteceu comigo. Não deu certo. Chegou em um ponto em que eu me cobrava tanto que me relacionar com Deus passou a ser algo pesado, passou a ser algo ruim. E é muito irônico, porque não faz sentido isso de se relacionar com Deus se tornar algo ruim, mas foi o que aconteceu. E eu demorei pra entender isso. Eu demorei pra entender que Deus, ele não queria que eu me encaixasse e não quer que você se encaixe em um padrão
ou se coloque dentro de uma caixinha, porque ele só quer você perto. Ele só queria eu perto. Ele só queria que eu não mascarasse, eu não fingisse ser quem eu não era e não fingisse sentir o que eu não sentia pra ele. Porque, querendo ou não, gente, Deus sabe que nós somos diferentes. Deus criou a gente desse jeito, né? Deus criou as pessoas neurodivergentes. Ele nos formou, ele criou o mundo todo. Então, assim, ele sabe exatamente como a gente funciona, o nosso ritmo, os nossos problemas, o nosso sistema, nossa mente, tudo. Ele sabe como que a gente é. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe dos nossos limites. Ele não tá surpreso com isso. Ele sabe e ele entende porque foi ele que nos criou desse jeito. Então, que não é o seu jeitinho estranho, esquisito de ser, que as pessoas falam. É só o jeito que você funciona. E não tem nada de errado com isso. Deus não acha isso errado. Deus não acha o seu jeito de funcionar errado. Quando eu entendi isso, foi na época do meu diagnóstico. O Espírito Santo falou que as minhas dificuldades, os meus limites, o meu ritmo não é um problema para Deus. E o seu ritmo também não é um problema para Deus. O jeito que a sua mente funciona não é um problema para Deus. E não deveria ser motivo de você querer se afastar dele. Porque ele não vai julgar e nem te achar esquisito. A gente pode simplesmente pedir ajuda, pedir conforto. Porque, além de tudo, ele ainda é o nosso pai. Ele também é pai de pessoas neurodivergentes. Deus também é pai de autista. Deus também é pai de TDAH. Deus também é pai de pessoas com dislexia, descalculia. Ele tem filhos diferentes. Então, Deus, isso não é complicado, porque a gente está falando do amor personificado. Do amor que literalmente tomou forma humana. Ele vai continuar amando a gente, porque o modo que a nossa mente funciona não é um problema para ele. A velocidade e o nosso ritmo de leitura da Bíblia não é um problema para ele. O fato da gente ter sensibilidade com luz, comida e textura e barulho e pessoas não é um problema para ele, porque ele tá ali com a gente sempre. Ele entende isso desde sempre. E ele ajuda a gente a passar pelos problemas. Sempre. Deus não quer que você finja ser quem você não é para ele. Deus não quer que você mascare seus sentimentos, suas emoções, seus incômodos, suas dificuldades, porque ele sabe. Ele quer que você conte pra ele. E isso eu acho uma das coisas mais incríveis e lindas, e que eu fui só entender e compreender recentemente. Mesmo que Deus já soubesse e Deus já saiba das coisas, ele quer que você conte pra ele, porque isso é um sinal de confiança. E eu tava procurando, né? Eu fui fazer uma pesquisa bíblica, fatos sobre Jesus na Bíblia, que eu acho muito interessante de trazer junto e dentro desse assunto da neurodivergência. Algo que é bastante mostrado nos evangelhos é a questão de que Jesus ele se retirava para ficar sozinho de vez em quando. E quando isso acontecia, era frequentemente depois de curar as pessoas, fazer milagres, estar ali com a multidão pregando, ensinando e afins. E esse momento que ele se retirava, ele se afastava, não é um momento de isolamento, mas um momento ele se recarregava, porque ele ainda era um ser humano. As pessoas também, muita gente, muita multidão, muitas coisas também cansavam Jesus. E ele se retirava para passar um tempo recarregando as energias com Deus. Outra coisa muito interessante é que Jesus que andou com os pecadores e com as pessoas que a sociedade rejeitava e as pessoas que os religiosos rejeitavam, que nos leva
a pensar que Jesus não andaria e não comeria na mesma mesa junto ali de pessoas dislexas, autistas, de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, de pessoas com síndrome de Tourette, pessoas com déficit de atenção. Andar junto com essas pessoas, conviver junto com essas pessoas. Por que que a gente não tem esse pensamento? Isso aqui foi uma conversa, né? Eu ainda estou em constante aprendizado com Cristo. Mas eu queria muito poder falar disso com vocês, esse assunto de vida cristã e saúde mental, transtornos e afins ainda é algo muito não falado. E eu sei que existem cristãos assim no mundo. Tem pessoas que te entendem. Cristo, inclusive, é uma dessas pessoas. Então, se esse vídeo, essa conversa te trouxe algum descanso ou te fez algum sentido, se te ajudou de alguma forma, eu te convido a ficar por aqui. Prazer, meu nome é Sara. Eu gravo vídeo pra internet, conteúdo cristão. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Um beijo e até o próximo vídeo.